eu queria... Quando você for eleito, o que você faria em questão ao Supremo, que é um dos, eu acho que está sendo das coisas que está mais prejudicando o nosso país, são decisões deles arrogantes, egoístas, que é isso aí que eu queria perguntar. O Supremo Tribunal Federal, ele... eu fico sempre com medo de eu me estender muito nas respostas, que é uma pergunta legal, né? Mas, vamos lá. O STF, eu já vi uma palestra transmitida, eu vi lá, tem pessoas que cometem sincericídio, né? O Barroso é uma delas. Ele falou, olha, o STF manda muito no Brasil porque a Constituição assim o permite. A gente fez uma Constituição tão abrangente que inclui tudo e que dá direito a partidos políticos, sindicatos, associações entrarem no STF para qualquer coisa, que qualquer coisa é alvo de uma ação no STF, e como isso está na Constituição, o STF pode legislar. E o Barroso falou, vocês que decidiram, não fomos nós. E sabe que a real, ele tá certo. A real é que o Barroso tá certo, ele não mentiu. Realmente, dá para o PSOL juntar com uma ONG e entrar com uma DPF sobre qualquer coisa e tentar barrar uma obra, um funcionamento de qualquer coisa. Dá pra Marina Silva, meu Deus, não vai produzir fertilizante no Brasil. E pronto, ela entra com uma ação. Aí essa ação eventualmente obtém uma liminar, alguém senta em cima e você segura o setor produtivo inteiro. Então isso já começou faz tempo, é um problema da nossa Constituição. Só que aí, isso foi instrumentalizado com a chegada da geração do Barroso. Quem aqui é estudante de Direito? Ou estudou Direito? Quem aqui já ouviu falar em neoconstitucionalismo? Neoconstitucionalismo é a teoria de que os ministros das Supremas Cortes têm que agir de maneira ativa para garantir o funcionamento de direitos humanos, direitos fundamentais, tá? Tal qual legisladores. E aí eles agem de maneira ativa, por isso que a gente começou a ver eles falando de aborto, de gênero nisso, gênero aquilo, você não pode falar tal coisa, injúria racial. Ali eles começaram, anos 2010. E hoje isso chegou num limite cruzou tantos limites, porque nós tivemos o Bolsonaro de presidente, o Bolsonaro cruzou as linhas como ele cruzou, em várias áreas, e aí o Xandão, que estava investigando ele, falou, tá aqui, o Bolsonaro é o caso perfeito. Ele é o inimigo da democracia que eu tenho, que me permite cruzar várias linhas e me tornar um poder em si. E eles fizeram isso. De 2019 em diante, o Supremo, com todas essas prerrogativas que eu falei, se tornou um superpoder. E aí entra uma coisa, é uma análise muito minha, tá? Você vai pegar o Supremo Tribunal Federal, eles olham para o Everton Rocha, eles olham para os indicados nos tribunais de contas, eles olham para os deputados, para os prefeitos e falam, cara, quem toca o Brasil de maneira eletiva ou nomeada são retardados bandidos. E nós somos ilustrados. O Barroso vai para Harvard. E nós falamos várias línguas, a gente é inteligentão, a gente toma um vinhão lá com o Caetano Veloso. Deixa eu administrar essa tigrada. É isso que o Supremo acha. Que o Congresso é uma tigrada, que o presidente da República, não importa se for Lula ou Bolsonaro, é uma tigrada, e eles administram a tigrada. Essa é a cabeça deles. Então eles saíram administrando a tigrada, só que quem administra a tigrada tem que receber bem por isso, certo? E aí eles como controlam, inclusive os processos importantes no Brasil, especialmente os importantes, eles, eu posso botar o meu parente para fazer uma empresa de advocacia, e esse cara vai pegar grandes casos que eu vou julgar, me parece fazer sentido. E começou. Paralelamente, tudo começou a rodar com eles, começaram a trocar favores. Se o Vorcaro me convidar para uma suruba, por que não? Festinha boa, modelos gringas, e aí foi. E aí eles saíram muito da casinha. Isso é uma boa notícia. Eles saíram tanto da casinha que a delação do Vorcaro destruiu não só a reputação deles, mas o projeto de poder deles. O que a gente soube hoje, não sei se estão acompanhando pela imprensa, é que até o Lula tira o pé do Xandão. Porque o que dizem é que a delação que vai vir aí é devastadora pro Xandão. É devastadora também pro Dias Toffoli. E aí entra o que o presidente da República tem que fazer. Nós temos que aproveitar esse momento de fraqueza deles e recolocar o STF dentro da caixa. Proibir decisões monocráticas, como deveria ter sido feito e o governo Bolsonaro não deixou passar. 83% das decisões do STF são monocráticas. Temos que proibir escritórios de advocacia ligados a ministros do Supremo. Temos que ter prazo, claro, máximo e curto, para ministros que pedem vistas no STF. Temos que ter filtro de entrada. Qualquer ação que entra lá é só matéria estritamente constitucional. Estritamente constitucional. Discussões anexas não entram. Filtro de entrada é fundamental. E nós temos que separar o que é o foro especial do STF. Temos que ter um tribunal político,
para pegar os casos dos políticos feitos por sorteio por desembargadores de diferentes estados com mandato de 2 anos. E esses caras cuidam dos casos dos políticos. Que aí o STF perde o poder que ele tem sobre o Senado e a Câmara. Feito isso, o superpoder do STF derruba. Acaba. Precisa de um presidente sem rabo preso para fazer isso. Prazer. Outra coisa que é importante a gente lembrar que esse é o grupo que fez ontem a segunda marcha contra a corrupção em São Paulo. Não tem nenhum grupo político falando tanto contra esses ministros que precisam sair do STF como esse grupo aqui. Vamos lá, gente. Ô Alexandre, como é que é? Explica aí os milhões da sua mulher. Ô Alexandre, como é que é? Explica aí os milhões da sua mulher. Ô Alexandre, explica aí os milhões da sua mulher. Mais duas, né? Vamos lá. Mais uma. Meu samurai aqui na frente. Boa noite. Puxando o gancho da indústria automotiva, eu queria saber o que a gente pode fazer, caso chegue à presidência, em relação à indústria nacional, sabe? Porque, tipo, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a Ford, de sair daqui e jogar tudo para a Argentina, ou então o que está acontecendo com a China, que eles já trazem o carro todo pronto e não desenvolvem na própria indústria nacional. E aí o que a gente pode fazer em relação a isso para fomentar, porque tipo, todos aqui vieram até aqui num veículo. Então é uma coisa muito importante e está tudo degradado no nosso país. Façam o seguinte exercício. Tirando a comida ou a parte de cerveja que tem aqui no bar, se vocês olharem para todos os produtos elétricos ou eletrônicos ou equipamentos em geral que estão aqui neste bar, a grande maioria dele foi feita na China ou talvez em algum país do Sudeste Asiático. As lâmpadas, com certeza, aquele equipamento de luz, as câmeras, os celulares estão na mão de todos vocês, os cabos, os tripés. O que foi produzido aqui no Brasil? A mesa. Fazer uma mesa não é exatamente uma grande tecnologia, né? Só vai ter um grande valor ligado em fazer uma mesa de madeira. Vocês já tinham isso, né, na Idade do Onça. Quando a gente olha e começa a compreender isso, você começa a entrar nessa discussão. Os produtos que a gente consome são produtos que não são feitos aqui, mas nós consumimos eles. Por que nós não fazemos aqui? Na divisão internacional do trabalho, vamos colocar aqui, o Brasil não produz, não tem nem capacidade produtiva em termos de geração de valor, capital humano ou facilidades para se produzir. E tampouco o Brasil tem, como é que eu posso colocar aqui, tá, de uma maneira bacana, tem vontade de fazer isso. O Brasil não liga para esse assunto. O Brasil sempre tende a ir para a taxação de regimes oligopolistas ou monopolistas. Isso faz parte meio que da nossa história. Houve um surto de industrialização no século passado. Os imigrantes vieram para o Brasil, começou muito em São Paulo, depois se espalhou, veio Vargas, colocou uma participação estatal nisso, depois o próprio modelo foi se esgotando e o Brasil se desindustrializou. O nosso papel nessa divisão internacional do trabalho, quando a gente não é amigo da produção, é basicamente entregar a matéria-prima e receber o produto feito. Naturalmente, quando você entrega a matéria-prima e você tem regimes semi-monopolistas, vamos colocar aí, vendendo matéria-prima, vendendo commodity, o que você vai ter no fim do dia é concentração de renda. Então a gente tem um país que tem uma renda muito concentrada, você não tem empregos médios em empresas médias, que é uma característica, por exemplo, da Alemanha, ou mesmo da China. China hoje tem muita fábrica média. Você tem polos de produção temáticos, tá a área de vidro numa região, a área de indústria de luminárias numa outra região. A China tem isso de maneira muito diversificada, a gente não. No máximo a gente produz comida aqui, uma indústria ligada à produção de comida. Quando a gente olha isso, tá, a gente fala, ok, o nosso papel, portanto, é um papel formador de uma sociedade pobre, desigual, que consome os restos feitos de outros lugares do mundo. Para entrar nesse jogo, a gente tem que pegar a base do jogo. O que nos dá essas vantagens comparativas para começar a produzir outras coisas? Se eu tiver energia barata, se eu tiver certas matérias-primas baratas, a gente produz alumínio aqui no Brasil, a gente produz aço aqui no Brasil, a gente poderia voltar para a indústria de base, vender para a China, em vez de vender só a minério de ferro, vender o vergalhão pronto, vender a bobina de aço pronta, coisa que a gente não faz. A gente infelizmente não consegue fazer. E subindo a cadeia. Hoje, se é um lado bom, se a gente faz uma reforma de competitividade, a gente consegue pular etapas. E uma das etapas que a gente poderia pular, por exemplo, é já ir direto para as indústrias de data center. A gente tem energia muito barata. Vamos meter data center aqui, que não é indústria, mas faz parte da nova economia e tem salário e valor agregado, o que importa do mesmo jeito. Se a gente tiver os fatores de produção como terra,
como energia, capital humano de qualidade, se os impostos forem baixos, e vale a pena colocar aqui, as indústrias como a automação, que vão ser vamos dizer, a coqueluche do mundo nos próximos 20 anos, que é basicamente indústria com robô, com poucos empregos, mas empregos de alta qualidade, vão poder vir para cá, até por questões logísticas e por mercado consumidor. Então vai conseguir agregar, só que tem que fazer aquelas reformas que eu falei pro rapaz ali no fundo, quando ele falou sobre ter empresa. Tem que ter leis trabalhistas mais eficientes, tem que ter dinheiro mais barato, tem que ter imposto mais barato, tem que ter estrada para escoar a produção, tem que ter todos esses fatores concatenados, dados e muita segurança jurídica para um investimento de longo prazo ser feito aqui, sem saber que seu dinheiro será expropriado, que esse dinheiro não vai valer nada depois de 10 anos, que a sua empresa vai continuar instalada ali, que as leis trabalhistas não vão se alterar. Estes elementos são os elementos constituintes de um país sério, não existem no Brasil hoje. E podem existir, e não é difícil. Eu não me preocuparia tanto em fazer. Porque fazer o básico você consegue. A dificuldade no Brasil é como eu sempre digo, fazer o básico aqui é uma luta monumental, mas a gente vai conseguir. Vai conseguir porque precisa ter. Porque todo mundo está vendo que não tem mais. E mais, os empregos de serviço, como vocês aqui, boa parte de vocês devem estar na área de serviço. Os empregos no serviço vão diminuir e vão pagar menos nos próximos anos. Ou a gente começa a escalar a ordem mundial aqui do trabalho, vamos colocar aqui, criando um termo pessoal, ou a gente começa a escalar e produzir coisas mais complexas e ter serviços mais complexos, ou nós estamos fodidos. Então, como eu acho que a única coisa que resta é escalar, é aumentar a nossa complexidade, acho que nós não teremos tantos inimigos nesse caminho. Acho que vai dar certo. Até porque uma coisa incrível que já passou, que foi o licenciamento ambiental. Só isso já vai dar um salto pra gente muita coisa. Então, acho que até nos vagabundos do Centrão a vontade de talvez não atrapalhar tanto o assunto. É isso. Fala meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.